coração bastante apertado, porque hoje à tarde eu dediquei um período do tempo e pensei, que maravilha, que bênção. Vou para a igreja hoje com essa mensagem no coração. Aí sentei aqui, eu disse, acho que foi terça-feira passada que eu disse, né? E tem dia que a gente senta aqui e leva um choque, né? Aí sentei aqui e ele veio, né? Porque ele está presente no culto. Ele disse, não é esta a mensagem hoje. E eu fiquei chocado. Tive que rapidamente me adaptar aqui. E eu quero ocupar esse tempo tão precioso e trazer uma palavra muito séria para os irmãos. Uma palavra de reflexão. Mas acredito que vai ajudar a sua vida e vai te ajudar você como crente em Jesus. Nós vamos para isso tomar por base segundo livro do Samuel, capítulo de número 11. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. E vamos ler uns 5 versículos apenas aí, porque a história é muito longa. E eu até nem vou entrar muito no mérito, porque senão essa história aqui fica muito comprida demais. Então é 2 Samuel, capítulo de número 11, e verso de número 1 em diante. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito. Eu vou repetir porque aqui tem um detalhezinho que é bom você observar, né? E aconteceu à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço a uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e dissera: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície, então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu, ou seja, engravidou-se, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Até aqui. A história é conhecida, eu não diria de todos, não desmerecendo, mas da grande maioria. Quando a gente pensa em Davi, a gente pensa no grande Davi. A Bíblia faz citação de Davi como homem segundo o coração de Deus. Não há outra citação na Bíblia de outro homem, apenas Davi. Cita Abraão como amigo de Deus. Cita João como aquele que colocava a cabeça no colo de Jesus. Mas de Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, quando a gente pensa em Davi, a gente pensa nos Salmos. Quando a gente pensa em Davi, a gente pensa dele derrubando o gigante Golias. Quando a gente pensa em Davi reinando. Quando a gente pensa em Davi, a gente pensa no Salmo 23. Mas Davi, nesse episódio que a gente leu aqui, ele teve uma queda muito assustadora. E é este o meu sentimento.
Eu preciso esta noite falar sobre as lições que a gente pode aprender com o pecado que Davi cometeu. Por isso eu disse que será uma palavra de reflexão, e eu quero chamar a sua atenção para isso. Quando a Bíblia fala de pecado, a Bíblia não muda o nome. A Bíblia não maqueia, mas chama pelo nome: pecado. Por mais que isso nos assuste, mas é a grande realidade. Hoje querem dar nome bonito, e algumas igrejas, e paz, meus senhores, Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Porém, ao longo dos anos, os homens, com o livre-arbítrio que têm, foram tomando decisões e criando o que a Bíblia chama doutores segundo a sua própria concupiscência. Me enviaram esta semana um vídeo de uma pessoa, pastor de uma igreja ou pastora, não sei, que tem barba, mas tem voz de mulher, tem seio de mulher, usa sapato de mulher, mas usa terno de homem e cabelo de mulher, mas prega contra o pecado, prega santidade, fala em línguas estranhas. E hoje estão cheios das igrejas inclusivas por aí. Tipo assim, eu não posso ser membro na Assembleia de Deus porque eu pequei, mas tem uma igreja que me aceita, mesmo na minha condição de pecado. Então eu posso ir para lá, porque o importante para mim é que o meu coração é de Jesus. Então, se o meu coração é de Jesus, as minhas vontades elas serão respeitadas. Me assusta vir no domingo à noite dizer aos senhores que a Bíblia não mudou 1 milímetro. Pecado continua sendo pecado. Romanos 3:23, a Bíblia expressa que todos, e foi o assunto de hoje na escola dominical, todos pecaram. A criança, quando concebida, é gerada com a semente pecaminosa. Ela depende da misericórdia de Deus. Se os pais são crentes, ela será santificada pela fé dos pais. Mas se elas crescerem e chegar à idade de decisão, ela precisa aceitar a Jesus e ela precisa desejar o batismo, se ela quiser ir para o céu, porque pai nenhum levará os seus filhos para o céu. Mãe nenhuma levará seus filhos consigo para o céu. É necessário que toda alma que pecou, ela encontre o antídoto contra o pecado. A Bíblia também diz que a consequência do pecado, Romanos 6:23, é algo terrível, porque o salário do pecado é a morte. Então isso aqui também precisa ser tratado com muita responsabilidade. Porque quando a Bíblia nos mostra diante da mesa da Santa Ceia, a Bíblia faz a gente examinar-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E algumas pessoas, para que a esposa não saiba, ou que a esposa não desconfie, ele vem na ceia e toma ceia. Algumas mulheres, para que o marido não desconfie, vem e toma ceia. Alguns filhos, para que os pais não percebam, eles vêm e tomam a Santa Ceia. Alguns entre nós tomam a Santa Ceia e não percebem que estão acumulando para si maldição. A Bíblia também diz, 1 João capítulo 1, verso 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Ou seja, não há quem não peque. Podemos pecar através de um gesto, de uma atitude, de uma palavra e até do pensamento.
Não há quem não peque. Também a Bíblia nos mostra que existe um remédio para o pecado. 1 João 1,7. E é bom que a gente descubra logo esse remédio, porque quando a Bíblia fala sobre pecado, ela mostra que o pecado não respeita a idade, o pecado não respeita status, o pecado não respeita fama, o pecado não respeita espiritualidade. Lembra o que eu disse de quem era Davi? Davi era o rei e um homem segundo o coração de Deus. O pecado não respeita posição. Mas o antídoto, já quero que você guarde isso no coração. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que lições a gente pode aprender com Davi? Vamos fazer aqui um breve relato. Davi é o rei e chegou o momento dele ir com o seu exército para uma grande batalha. Ele prefere ficar em casa e manda uma comissão, manda uma comitiva, manda outros, e o Joabe, o grande general, vai comandando esta milícia que vai ao encontro dos de Amon. E o Davi, os senhores se lembram que eu pedi até para a gente destacar, era tarde, ou seja, ele estava dormindo durante o dia. É pecado dormir durante o dia? Não é pecado, irmão. Mas acontece que tinha um exército saindo para guerrear. Tinha um exército saindo para uma grande batalha. E a priori, a função dele era estar na frente. Ele deveria ser o primeiro. Ele deveria estar comandando. Porque os líderes não diz façam. Os líderes diz façamos. Eles estão juntos na batalha. E ele deveria estar lá nessa situação. Me lembro que um dia, algum tempo atrás, nós estávamos num culto aqui, até me parece que era das irmãs, e de repente houve uma situação onde uma jovem ficou possessa por demônios. Acho que o pastor Alceu estava aqui naquela época, e foi algo muito terrível, porque era uma legião de demônios, e o negócio foi muito grave. E eu me lembro que eu estava atendendo no escritório, mas havia acabado de entrar para dentro. E quando eu entrei aqui para dentro, essa situação se instalou, e eu me lembro que eu vim correndo aqui para frente para ajudar, para socorrer, e me lembro que um obreiro estava no caminho, chegou e disse: pastor, se preserve, deixa com a gente aqui. Eu disse: não, meu filho, se nós apanhar, vamos apanhar junto aqui. Se nós ter vitória, nós junto aqui. Por quê? Porque você precisa, na hora do ardor da batalha, estar empenhado em avançar contra o inimigo. Acontece que Davi optou em ficar em casa e mandou a sua comissão. Então, a primeira lição que a gente precisa aprender: quando se deixa de guerrear as guerras do Senhor, ficamos vulneráveis ao pecado. Fomos salvos para guerrear, pelejar e lutar. Parar na vida cristã significa queda. E muitos de nós não conseguem ver isso. Tem um ritmo de atuação, de trabalho, de vida espiritual, e de repente, por razões que a gente não consegue entender, e isso acontece desde que igreja é igreja, a pessoa começa a afastar-se das suas atividades, vai se afastando do grupo, vai se afastando do braseiro, e quando menos percebe, a queda é inevitável. Vida cristã é igual a andar de bicicleta. Parou, cai. Precisa estar em plena atividade.
Quando eu digo atividade, não significa que você deva deixar tudo e agora ter que se envolver nas coisas da igreja, porque senão você peca. Tem muita gente envolvida nas coisas da igreja em pecado. Estou dizendo que você não pode abrir mão do chamado que Deus lhe fez. Não recue 1 milímetro. Talvez nesse momento para você, para a sua vida, para a sua estrutura, seria saudável e você não está percebendo que o inimigo está conseguindo te trazer um pouquinho para trás, para que ele possa dar o tiro de misericórdia. Davi não estava orando, Davi não estava lendo a palavra, Davi não estava adorando a Deus, Davi não estava ministrando, não estava salmodiando a Deus, não estava na guerra. Nós fomos chamados por Deus para atividades espirituais, porque fomos alistados para uma guerra, para uma batalha. E a gente precisa entender que essa batalha, se não é o dia a dia da igreja, é na rua, é no trabalho, é com o funcionário, é com o patrão, é com o amigo da escola, é com o companheiro do dia a dia, é com quem você compra, é com quem você vende. Você não sabe, ninguém tem estrela e você não tem a capacidade de olhar e saber quem é que está na sua frente. Então muitas vezes você está caminhando lado a lado com alguém, em negócios, em atividade, em amizade, em viagens, em dia a dia, em mesas de refeições, sem saber que ali pode estar alguém cuja intenção do inimigo é usá-la para trazer a derrota para a sua vida. Abra os olhos, qualquer recuo pode ser prenúncio de uma queda. Eu disse que não seria fácil pregar hoje, mas eu não posso ser covarde. A mensagem que Deus colocou ao meu coração. Fomos alistados para uma guerra. Quando não se foge do pecado, o pecado nos vence. Davi passeava pelo seu palácio, olhou pela janela e ficou seduzido. Isso não foi de repente. Ele poderia ter saído de lá, mas ficou. Ele olhou a primeira vez e viu. Poderia ter fugido. Não fugiu. Saiu, mas voltou. Olhou e olhou de novo. E quando olhou, cobiçou. Era para ter fugido, fechado a janela, mas pelo contrário, arregalou ainda mais os olhos e a tentação o seduziu. Se hoje tivesse um binóculo, uma luneta, um celular de altíssima resolução, uma máquina, ele teria até usado ela. Não vou entrar no mérito da mulher, casada e tomando banho num banheiro coletivo e se exibindo quando viu o rei, para que o rei a visse. Eu quero falar do rei, porque quem tinha o coração, a quem Deus tinha com o coração voltado para ele era Davi. Quem tinha que ter se cuidado era Davi. Então escute uma palavra profética para a tua vida esta noite aqui. Cuidado. Não há registro na Bíblia em nenhuma citação dela. Lute com a tentação. Guerreie com a tentação. Não. A única orientação da Bíblia é: fuja. 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 E tem muitos homens que não percebem isso. Tem casamentos se arruinando. Eu disse que seria duro pregar hoje, mas eu não seria covarde. Porque no seu local de trabalho, nas suas atividades, estão vendo a família deteriorando e não estão abrindo os olhos e vendo que Satanás já armou um laço e só falta puxar para derrubá-lo.
mulheres com seus filhos, com a sua estrutura familiar, e só esperando, o inimigo só esperando uma oportunidade para puxá-la e derrotá-la, porque já conseguiu colocar até o laço embaixo dos pés, por causa de colega de trabalho, de amigo de trabalho, por causa de pessoas do seu relacionamento. Você foi chamado para guerrear uma guerra, e recuar, e fugir da aparência do mal. Qual é o exemplo que a Bíblia dá? José, sozinho, na casa. Uma mulher linda, bela, mulher famosa, mulher do general. A mulher vai e segura ele, só está nós dois aqui em casa, vem deitar-se comigo. Se ele tivesse ido, nós poderíamos entender. É um jovem sozinho, abandonado pela família, e de repente, coitado, caiu. Ele decidiu fugir. Ninguém cai de repente. Isso aqui me pesa pregar isso aqui hoje. Ninguém cai de repente. Notemos os passos de Davi. Primeiro passo, escuta isso aqui. Inatividade. Davi estava desocupado. O homem segundo o coração de Deus. Primeiro passo, inatividade. Olha o que eu disse agora há pouco. Não fui eu que escrevi a Bíblia. E diante de Deus estou dizendo que eu estou sendo uma voz profética esta noite aqui. Você goste ou não, eu não posso me acovardar de ser uma voz que grite esta noite aos seus ouvidos. Primeiro passo, inatividade. Segundo passo, escuta isso aqui. Omissão. Não foi para a guerra. Os companheiros foram. Todo mundo foi. Ele não. Terceiro passo. Uma visão comprometida. Davi foi seduzido pela visão da tentação. Quarto passo. Aí ele resolveu praticar o pecado. Quem é aquela linda mulher que se banha na minha frente? Ah, é a esposa do seu amigo, do seu comandante, do seu general, Urias. O Eteu, traga ela aqui. Deita-se com ela. Tivesse na guerra, não tinha acontecido. Tivesse ocupado, meu Deus, não tinha acontecido. Se tivesse entendido o que diz Provérbios, que os olhos é a janela pelo qual atrai a concupiscência, não teria cometido isso. Então ninguém cai de repente, mas é um processo gradativo, progressivo. Por isso que Efésios 4:27 traz um alerta. Não deis lugar ao diabo. Eu atendi um pastor agora alguns dias atrás, talvez meses, pastor de igreja, que gritou dentro do escritório. Eu e ele ali dentro, ele veio com um companheiro, o companheiro ficou ali fora e ele entrou, ele gritou lá dentro. E ele usava esta expressão: pastor, ele não pecou, não adulterou, mas numa situação que ele se envolveu, ele disse: eu dei lugar ao diabo. Estou perdendo tudo. Eu dei lugar ao diabo. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15.
mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Ai de que mantu que anture mandaga baixai. Elibiai onde cantu que mioha. E que manturi me canturi anda raciore baixai. Ai de que mantu que anture baixanda arabagai. Deus, Deus, Deus. Davi optou pela não confissão. Quando optou em não confessar, ele criou um plano para encobertar o seu pecado. Plano A: deu férias para o marido de Betseba. Plano B: deu um banquete para o marido traído. Plano C: encomendou a morte do marido da mulher. Plano D: casou-se com ela para esconder a gravidez. Tudo parecia perfeito. Todas as provas do pecado aparentemente destruídas. Mas como dizem no exercício do direito, não há crime perfeito. Ficou uma coisinha para trás. E o que ficou? Nada mais, nada menos do que ele não conseguia abrir os olhos e ver, segundo Samuel 11, 27. E passado o luto, enviou Davi, isso luto do marido, mandou matar o marido, enviou Davi e recolheu a mulher grávida na sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Tudo perfeito, nenhuma prova que condenava, mas se esqueceu. Os olhos do Senhor, contemplando todos os lugares, todas as coisas. O Salmo de número 139 diz: para onde eu fugirei da tua face? Se eu fizer a minha casa na escuridão, o Senhor vê. Se eu fizer a minha casa nas alturas, é a tua habitação. Se eu descer até o Sheol, até ao inferno, ali a tua mão me alcançará. Para onde fugirei da tua face? Aí Deus resolve entrar no processo. E quando eu lia isso hoje, me deu um desespero.
Porque para o grande Davi, Deus chamou o profeta Natã e disse: eu tenho uma missão para você. Hoje aqui, Deus usa esse coitado aqui como voz de Natã para lhe abrir os olhos e te avisar. Uma voz que grita esta noite aqui, para que Deus tenha misericórdia da sua alma. E antes que desça a sepultura, antes que o teu casamento destrua, antes que a morte chega, há uma voz gritando esta noite aqui, para que Deus tenha misericórdia da sua alma. E Deus manda o Natã, e o Natã chega até Davi e conta uma parábola para ele. E nesta parábola que conta, é capítulo 12, e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico, muitíssimas ovelhas e vacas. O pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com os seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia no seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera com ele. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor! Olha o projeto, tudo pronto, as provas todas destruídas. E o crentão se levanta e diz: vive o Senhor, que esse homem é digno de morte. O homem que faz isso tem que morrer. Pela cordeira terá que pagar 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então, disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, meu Deus. Uramande kamassuinde sequeremasi orebachai. Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos. A Urias, olha isso. O plano é perfeito para encobertar o seu erro, mas vem o profeta e cita: Urias o heteu, você feriu a espada, a sua mulher você tomou por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Então Davi foi tomado por um sentimento de culpa e de horror. Descobrir o seu erro, descobrir a sua falha, descobrir o seu pecado. Então é nessas condições que ele escreve o Salmo de número 51. E no Salmo de número 51, ele descreve esse momento de desespero, quando ele é descoberto de um erro cujo plano é perfeito, para que ele possa encobertar os seus erros. E ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias.
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e agora o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando Natan fala com Davi, Davi não come, não canta, não tem paz, porque o pecado dentro do coração de um crente que o comete corrói como gangrena, como câncer, vai matando aos poucos. Podemos esconder dos homens, mas nunca de Deus. Agora escute isso aqui, que eu vou orar por você, que aqui o negócio fica extenso. Deus, quando confronta o nosso erro, quando confronta o nosso pecado, é por uma única razão: Ele nos ama. E Ele ainda acredita que vai dar certo. Por isso, os Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Curve a sua fronte. Eu ouço a voz do Espírito Santo vindo ao meu ouvido e dizendo: agora pare e deixe comigo agora. Eu quero que você feche os seus olhos. Cante. Não retires teu espírito
do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, a presença eu terei. Feche os seus olhos. Pode cantar, minha filha. Põe o hino no começo. Pode cantar. Feche os seus olhos. Há um Natan gritando esta noite dentro desta casa: escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Pastor, eu estou achando que não tem mais saída. Agora é que tem. Quando Deus te confronta é porque te ama. Quando Deus confronta é porque Ele acredita que você pode dar certo. Quando Ele te confronta é porque Ele acredita que você vai, depois de ser confrontado, você se prostrará aos seus pés e a misericórdia dEle vai te alcançar. Feche os seus olhos. Olhe para dentro da sua alma. E as lágrimas em si. Ó grande Deus, ó grande Deus. Em meu rosto vem morar. Ó grande Deus, ó grande Deus. Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, sua presença eu terei. Esteja em pé. Aleluia. Eu quero falar com alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Você entrou nesta casa hoje, mas a misericórdia de Deus precisa lhe alcançar. Aonde você estiver, saia do seu lugar e corra. Venha buscar a misericórdia de Deus, fazer brilhar o seu nome de volta no livro da vida, ter o perdão dos seus pecados e ter a certeza de que Jesus garantirá a sua entrada na eternidade. Aleluia. Quero falar com alguém que nunca entregou a vida para Cristo, mas está presente no meio dessa multidão e nesta noite precisa e entende a misericórdia do grande Deus. Você pode sair do seu lugar e caminhar por esses corredores e vir em busca do antídoto contra o erro, contra o pecado. Pastor, mas eu vou me expor. É melhor você se expor hoje aqui do que ser envergonhado no dia do tribunal do trono branco. Eu quero lhe dar uma oportunidade uma vez mais. Se você deseja correr aos pés de Cristo esta noite, a oportunidade é essa e o momento é esse. Corra aos pés de Jesus esta noite. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, sua presença eu terei.
você pode glorificá-lo, o momento é esse, a hora é agora. Urabacai tequeremanturiandarabachai. Eu deveria já orar, até por conta do horário, mas ouço a voz do Espírito Santo falando aos meus ouvidos e dizendo: filho, convide mais uma vez. Convide mais uma vez. Se você precisa da grande misericórdia de Deus, a hora é essa. É correr aos pés do Senhor e alcançar a boa mão dele estendida sobre a sua vida. Se você nunca entregou a vida a Cristo, olha que oportunidade você tem esta noite, aceitar a Ele como seu Salvador. Mas se você está distanciado dos caminhos do Senhor e precisa da misericórdia dEle, o Senhor está lhe chamando e dizendo: filha, filho, filha, filho, volta para casa. Filha, volta para casa. Eu não sei por que razão, mas ele veio aos meus ouvidos e fala muito forte, para que eu insista em convidá-lo, em convidá-la, para que você corajosamente tome uma decisão, e essa decisão seja a decisão de mudar a sua história, tal qual aconteceu com Davi. Eu sei que em dado momento você se assustou com a história dele, mas você pode ver a misericórdia de Deus que o alcançou. É essa misericórdia que está sendo derramada esta noite aqui. Filho, volta para casa. Filha, volta para casa. É a voz de Deus ecoando aos seus ouvidos esta noite. Há uma preciosa alma aos pés de Jesus aqui, e eu sei que eu já deveria estar orando, mas eu não posso, ouvindo aqui aos meus ouvidos, deixar de repetir o que ele fala. Filho, convida mais uma vez. Convida mais uma vez. Então você tem menos de 30 segundos para tomar uma decisão que vai mudar a sua história, uma decisão que vai mudar a sua vida. Pastor, eu já tentei, não consegui, mas hoje o antídoto contra o pecado está descendo de uma forma gloriosa para te trazer vitória sobre todas as fraquezas que existiram. É o Senhor te dando uma grande oportunidade. Mas eu vou orar, porque você é responsável pela decisão que toma. Negar Jesus hoje aqui, dizer não para Ele, é ter coragem de encará-lo no tribunal do trono branco e dizer: eu não lhe quis, eu te rejeitei, por isso eu estou aqui. Hoje ainda a porta da salvação se abre e o Senhor está dizendo: filha, filho, volta para casa. Filha, filho, volta para casa. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, entender os teus propósitos é tão extraordinário. Ouvir a tua voz é tudo o que a gente mais precisa. Mas, Senhor, ser uma voz profética é desafiador. Eu quero dizer ao Senhor que eu não fui covarde, mas tudo que o Senhor mandou falar, eu falei. Não acrescentei uma palavra e nem tirei uma palavra, exatamente como o Senhor ordenou que fosse feito. E o resultado é este que estamos vendo: preciosa alma correndo aos teus pés, e os céus em festa por esta grande vitória. Olha com olhar de misericórdia para cada um de nós.
perdoa nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, aceita a nossa condição de um pecador arrependido e nos receba perante Ti, ó Pai. A esta preciosa alma, faça brilhar o Seu nome no livro da vida e ajude ela a permanecer fiel, em nome de Jesus. Amém.